importante investir em esportes? Quanto se dedica a isso? De alguma forma, a sociedade pode ajudar? Mais do que isso, o psicológico do atleta e o social também estão envolvidos na política do esporte, abrangendo mais do que muitos imaginam. Para falar sobre o assunto, trouxemos o professor Luciano Galvão Damasceno, bacharel em Educação Física, especialista em Globalização e Cultura e professor do curso de Educação Física da USCS. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, qual é o papel das políticas públicas para o incentivo do esporte? Então, veja, se nós pensarmos, né, na política pública como democratização do esporte, eu acho que, nesse sentido, ela é fundamental, né? Algo que não tem ocorrido na história do Brasil. Se nós pensarmos na política educacional, ou seja, na educação física dentro da escola, nas aulas de educação física, e que o esporte historicamente esteve presente, muitos vão dizer, olha, né, a política pública sempre esteve preocupada com o esporte, né, mas numa lógica diferente, numa lógica educativa, né? Agora, do ponto de vista das pessoas se apropriarem do esporte, né, terem acesso a esse esporte, no sentido, vamos dizer assim, de democratização, de construção de um sistema em que se pratica esporte efetivamente, não que uma vez ou outra a pessoa jogue ou assista um espetáculo, né? Então, é necessário que você tenha uma política pública, uma política social, né, em âmbito nacional e que seja articulada em todas as esferas, na União, nos estados, Distrito Federal e municípios, né? E se nós pensarmos no esporte enquanto uma manifestação cultural que engloba os aspectos que você já mencionou, psicológico, social, né, se referindo, é lógico, ao caso do atleta, mas que engloba esses aspectos também, ele é muito rico, não do ponto de vista do alto rendimento em que o esporte ele fica numa camisa de força, em que você tem que seguir determinadas regras pré-estabelecidas por federações internacionais, federações nacionais, etc., né? Mas na lógica do esporte enquanto uma atividade lúdica, né, do esporte enquanto relacionado ao jogo, né, ele tem possibilidades riquíssimas, porque você tem a necessidade, né, para fazer isso, de relacionar sempre com as diversas culturas que constituem, né, vamos dizer assim, a cultura brasileira e que dão significado para a vida das pessoas. Então tem já um movimento aí desencadeado pelo Ministério do Esporte, né? E para usar um jargão que o nosso presidente Lula usa, né? Nunca na história desse país, né? Então, nunca na história desse país nós tivemos um Ministério do Esporte e ele surge em 2003 e a partir de um decreto, que não é novidade também para a história brasileira, né? De um decreto-lei, né? Ou seja, uma ação como os intelectuais costumam chamar de uma espécie de bonapartismo, né? O que vem de cima, né? Através de decretos. Você institui as conferências nacionais, a Conferência Nacional do Esporte. A partir daí tem todo um movimento de convocação daquelas pessoas que, de alguma forma, estão ligadas ao esporte no seu dia a dia, na sua profissão, né? No seu lazer, etc., para participar dessas conferências. Então, ela acaba se constituindo em conferências municipais, regionais, conferências estaduais e, por fim, uma conferência nacional que estabelece uma série de preocupações com o esporte, né? Então, a sua pergunta, qual a importância de uma política pública para o esporte, ela vai nesse sentido, porque ao convocar a sociedade, a chamada sociedade civil, né, aquelas pessoas que de alguma forma se organizam e não estão lá no parlamento representando, né, a sociedade, ao convocar essas pessoas, você tem a possibilidade de descobrir, de trazer à tona todas as necessidades relacionadas ao esporte e tentar, a partir daí, pensar no sistema nacional. Então, nós
tivemos 2 conferências nacionais, era para ter uma terceira, porque o decreto-lei prevê que tem que ter uma conferência a cada 2 anos, e por conta de não ser algo que a própria população traz como interesse seu, teve que ser uma prerrogativa governamental, né? Precisou de um decreto-lei para instituir, você acaba não tendo muita legitimidade, isso aí acaba não ocorrendo sempre, por isso que a terceira conferência, penso eu, né? É uma opinião minha, ela não ocorreu ainda porque todo o processo necessitou de movimentos governamentais para que a conferência ocorresse. Então, a primeira, e dessas conferências, Mariana, surge a necessidade de construir uma política nacional do esporte e um sistema nacional de esporte e lazer. Então, imagina você, nós temos hoje em dia o SUS, eu acredito que todo mundo, né, conhece o SUS, Sistema Único de Saúde, que está aí já em quase 30 anos discutindo a saúde pública. E não conseguiu ainda construir um sistema consistente que resolva boa parte dos problemas da população. E o esporte está começando a caminhar ainda, está praticamente naquele processo nem de engatinhar, a criança está se arrastando, né? Porque você necessita também da participação efetiva das pessoas, vamos dizer assim, da maior parte da população, para que isso ganhe fôlego, para que isso ganhe legitimidade, né? Eu penso que muito se deve à não participação por conta da nossa cultura política, né? Nós praticamente não tivemos democracia no Brasil, teve 2 intervalos aí democráticos e um deles nós estamos vivendo. Então, as pessoas acabam não criando essa cultura política de participar, de reivindicar, né? E no esporte a coisa acontece do mesmo jeito. Para você ter noção da importância que esse ministério dá para essa política nacional do esporte, o primeiro princípio é o de reverter o quadro de exclusão social e de vulnerabilidade social, para você notar a importância que eles estão dando para o esporte e para mostrar que o esporte é muito mais do que uma prática relacionada à saúde, uma prática relacionada ao bem-estar, vamos dizer, entre aspas, né, que eu não concordo com essa ideia, bem-estar físico e social, psicossocial. Então, penso eu que a importância está nesse sentido, de, né, construir mecanismos de cada vez mais as pessoas participarem nas suas localidades, né, do que se necessita em relação ao esporte, com os interesses, e elas só vão participar na medida que você estabelece relações com a cultura dessas pessoas. E isso não pode ser na lógica do alto rendimento, porque o alto rendimento ele é muito fechado, né? A tendência é que as pessoas sejam eliminadas porque você precisa de excelências e não de que as pessoas possam praticar isso de forma desinteressada, vamos dizer assim, né? Então, penso eu que é um pouco esses problemas que nós teremos que enfrentar, né, em relação ao esporte.